Olá a todos, sejam bem-vindos ao Hoje no Ar. Eu sou a Ludmila Valadares e no programa de hoje recebo a Maria Luísa Fernandes, mais conhecida como a vereadora Malu Fernandes de Mogi das Cruzes. Nascida em Mogi e ex-aluna de escolas públicas, Malu é formada em administração pública e mestre em gestão e políticas públicas pela FGV. Malu também foi reeleita em 2024 com 5.089 votos, tornando-se a vereadora mais votada da história da cidade. Ela também entrou para a história em 2020 ao ser eleita a vereadora mais jovem de Mogi das Cruzes. Sua trajetória política é marcada por sua atuação intensa, especialmente nas áreas de educação, políticas públicas e defesa dos direitos da população. Seja muito bem-vinda, vereadora. Muito obrigada, é uma honra estar aqui participando do Hoje, compartilhando um pouco aí do nosso trabalho. Estou muito contente, obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Vereadora, você hoje é a vereadora mais votada da história de Mogi das Cruzes e há 4 anos também você foi a vereadora mais jovem eleita. O que essa trajetória representa para você, pessoalmente e politicamente, né? E como essa votação expressiva de 2024 mudou a sua forma de encarar o trabalho na Câmara? Bom, para mim é uma honra, né, ser representante desses marcos, principalmente poder representar a juventude mogiana dentro do Legislativo. A minha história é uma história comum, né? Vim de escola pública, enfrentei diversos desafios para poder acessar o ensino médio, o ensino superior, o mercado de trabalho, mas tudo isso foi possível com a educação, com o apoio de professores, as oportunidades que eu acessei. Então, hoje, para mim, esses marcos são muito simbólicos, especiais, mas, sobretudo, porque eu quero devolver para a educação pública, devolver para a minha cidade todas as oportunidades que eu pude acessar para realizar esse sonho e continuar servindo as pessoas. Muito bonito. Você construiu sua imagem política muito ligada à defesa da população, né, dos jovens principalmente. Quais projetos ou leis aprovadas no seu primeiro mandato que você considera suas maiores conquistas? Bom, a gente tem alguns projetos aí muito especiais. O primeiro, quando eu entrei dentro, né, da Câmara, primeiro ano, a gente já realizou um grande marco sobre a questão do passe livre estudantil no dia do Enem para os alunos. É um incentivo, né? Claro que o sonho de todo mogiano, de todo estudante, é a gente ter o passe livre para todos os dias, mas é uma questão que vai muito mais além, né? Então, a gente conseguiu esse marco. Hoje, todo jovem que vai fazer a prova do Enem, ele tem esse apoio do município de não precisar pagar passagem para poder fazer essa prova. Essa, eu acredito que seja uma das conquistas principais aí quando a gente vai falar de juventude. Fora o cursinho pré-vestibular, também gratuito, que a gente está reformulando agora no governo da Mara para vir ainda melhor com atendimento, de fato, com os jovens mais vulneráveis, né, para apoiar eles e poder instruir para o ensino superior. Eu falo disso porque eu sei a realidade, né, que é a escola estadual, a dificuldade que a gente tem de se formar, de se preparar para entrar para esses cursos, para o ensino superior. Eu só consegui acessar uma bolsa 100% em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas porque eu pude fazer um cursinho, né? Então, eu trabalhei, pude pagar um cursinho para me capacitar. E eu sei que essa não é a realidade de muitos jovens. Então, o município fazer um projeto como esse é muito importante para, de fato, mostrar que o jovem pode sonhar em Mogi das Cruzes, ele pode realizar esses sonhos também na nossa cidade. Então, eu acredito que esses sejam duas conquistas aí que eu me orgulho bastante quando a gente vai falar de legislativo, né? Fora também o projeto que regulamenta a atividade das doulas, que são, né, profissionais que apoiam as mulheres e ajudam a reduzir a violência obstétrica, né, que a gente tem falado muito sobre isso no âmbito da defesa das mulheres. Existe também uma lei que nós estamos agora articulando para ela ser implementada. Ela foi aprovada, foi sancionada, agora a gente está na fase da articulação para implementar. É uma lei que incentiva a contratação de mulheres vítimas de violência doméstica, então promove a autonomia financeira para as mulheres, né, que é uma questão muito importante para tirar a mulher do ciclo de violência. Então, tem esse projeto também em relação às mulheres. A gente tem um outro que eu me orgulho bastante, foi bem no finalzinho do mandato também, que permite, né,
que cães, animais de suporte terapêutico possam também transitar em ambientes coletivos. Então, a pessoa que precisa de um cão, de um animal para suporte terapêutico, ela possa levar isso nos restaurantes, nos shoppings, onde for necessário. Então, esse é um apoio que a gente dá também para pessoas com deficiência, para pessoas com transtornos. Enfim, nosso mandato tem muitas conquistas que eu me orgulho bastante, mas eu sei que a gente tem muito ainda para fazer. Uma lista bem grande. E recentemente você cobrou mais investimentos para a educação municipal e melhoria nas infraestruturas das escolas. Em que pé estão essas discussões aí entre a Câmara e o governo municipal? Sim. Bom, eu sou presidente da Comissão de Educação, né? Uma pasta que, para mim, é muito especial, muito cara, na verdade, porque, como eu disse, a minha história veio da educação. Eu dei certo, né? Entre aspas, que a gente fala esse termo, porque eu tive uma boa educação, porque eu tive bons professores. Então, trabalhar todos os dias pela educação é o que me move dentro da Câmara Municipal. E a gente visitando as escolas, a gente percebe, né, que Mogi ainda precisa melhorar da questão de estrutura. A gente tem muitos prédios públicos, a gente tem hoje em torno de 119 unidades de educação. E, né, também temos as subvencionadas, não só as da prefeitura, mas também as subvencionadas. E muitas vezes esses prédios precisam passar por reformas, por ajustes, porque eles foram inaugurados já fazer um tempo, mas aí tem muito problema sobre isso. Então, a gente tem, cada dia, levado essas demandas para a secretaria para destinar corretamente esses recursos, né, também através das audiências e atender melhor os nossos alunos. Perfeito. Tá tendo uma escuta em relação ao governo da Mara, governo municipal, em relação à educação da juventude, né, educação nas escolas. Sim, o primeiro ano é um ano de planejamento, é um ano de organizar a casa, né? Então, a gente tem mostrado para eles essas questões são prioritárias e aí estamos já construindo o plano orçamentário para os próximos 4 anos, porque a gente precisa também pensar, né, nesse médio e longo prazo para realmente conseguir executar todos esses anseios. Legal. E além da educação, a gente sabe também que você atua fortemente nas áreas de saúde, assistência social. Quais demandas dessas áreas mais chegam no seu gabinete, né? Ou chegaram nos últimos anos? E houve algum caso que te marcou especialmente? Olha, a gente recebe muitos pedidos, né? A gente, o vereador, ele é a ponte, de fato, né, da população com o poder público. E é ali o canal mais próximo. Então, a gente tem pedidos em relação a exames, a consultas, e tudo isso a gente orienta a população, né? Porque a gente não pode, vamos supor, furar a fila, né? A gente não pode atravessar, colocar alguém na frente, mas a gente pode orientar e cobrar para que o serviço seja melhor, que o serviço seja mais eficiente. Então, a gente tem diversas demandas de projetos sociais, de organizações, de gente pedindo essas consultas. Eu tenho um trabalho muito grande também, especial nas extremidades, né? Então, eu vou falar do Novo Horizonte, Piatã, Jundiapeba, são bairros até que fazem divisa, né, aqui com o Suzano. E a gente conquistou, né, no último mandato, uma verba muito importante, né, e a gente quer repetir esse programa agora nessa gestão. A gente conquistou uma média de 1,5 milhão como a deputada, a Tabata Amaral, na época, que destinou esse recurso para que a gente pudesse revitalizar uma área de ocupação, então uma área de grande vulnerabilidade ali no Novo Horizonte. Então, uma área que já tinha, né, seus moradores há mais de 30 anos, que a prefeitura podia regularizar essa situação. Então, junto com a prefeitura, a gente conseguiu que esse recurso mudasse a cara dessa área, que mais ou menos é de 100 famílias, né? Então, a gente conseguiu trazer investimento para asfalto, para iluminação, para criar espaço para as crianças brincarem, para trazer uma quadra, uma área também de parque, né, para a primeira infância. E esse programa deu muito certo, porque foi uma forma que a gente teve de atender pessoas com mais vulnerabilidade. Então, são famílias que eu estou dizendo que têm uma dificuldade de acesso à cultura, um acesso à educação, muitos alunos que acabam
interrompendo os estudos porque engravidam ou porque acabam indo para outros caminhos. E uma área que a prefeitura não olhava há muito tempo. Então, o nosso mandato foi essa ponte. É uma história que me toca bastante, que eu me orgulho bastante, que eu falo assim, meu primeiro mandato valeu por essa experiência, porque eram anos que a gente já ouvia dessa comunidade, a gente conseguiu trazer um investimento para mudar a realidade. Então, hoje, os moradores do Novo Horizonte têm orgulho de morar nessa área, porque tem a atenção da prefeitura. Legal. E esses bairros, essas regiões que você citou, você considera hoje a prioridade do seu mandato, né? Bom, o nosso mandato, ele é muito pulverizado, tá? Então, eu não sou bem aquela vereadora de um distrito só ou de uma região só. Inclusive, a minha votação, ela é muito ampla, né? Eu chego a ter voto em todos os bairros de Mogi das Cruzes. Alguns eu tenho 1, outros eu tenho 100, e a gente vai fazendo essa divisão. Então, eu não digo que é o prioritário, porque a gente está atendendo todos os dias demandas, chegam para a gente de todos os bairros. Mas a gente tem um olhar também social para essas áreas que precisam de mais atenção do poder público. E você foi uma voz muito atuante também na questão da mobilidade urbana, inclusive participando de discussões sobre necessidade de expansão da malha cicloviária, melhorias no transporte público de Mogi das Cruzes. Quais são suas propostas para essa área? Bom, a gente, como eu disse, né, a gente busca uma gestão pública eficiente, né? Até a gente vinha muito no primeiro mandato falando, nossa pauta é educação, juventude, mulheres. Hoje eu falo assim, gente, vereadora tá aqui para falar. A pauta é tudo. É tudo, porque a gente tá aqui para poder melhorar o serviço público, a experiência do usuário, a experiência do cidadão com o serviço público. E hoje a gente tem conversado muito de melhorar, né, o transporte no sentido de qualidade, porque se a gente vai falar hoje de trânsito, se a gente vai falar de congestionamento, isso também reflete da questão do transporte público. O usuário ele não vai querer usar um ônibus, sendo que ele pode pagar um Uber, ter muito mais conforto, e aí ele ter a questão do atraso. Então, o que a gente tem feito é uma fiscalização constante. Todos os meses a gente, né, conversa ali com a Secretaria de Mobilidade, reporta para as empresas para melhorar também essa questão do atendimento, evitar atrasos, evitar esse congestionamento que a gente tem. E a gente também está estudando agora outras formas de linhas temáticas, né? Então, por exemplo, a gente hoje tem uma realidade ali em Mogi das Cruzes do distrito do Tabuão, que é um distrito industrial. Então, a gente tem uma dificuldade porque é um distrito longe, né, do centro, é um distrito que tem poucas linhas, e aí a gente está conversando com a secretaria para, por exemplo, a gente ter uma linha específica pensando nos trabalhadores, pensando na empregabilidade específica para circular no Tabuão e atender a demanda dessas indústrias. Porque acaba que muitas vezes Mogi não contrata mogianos dentro dessas indústrias por conta do transporte. Acaba pegando de cidades vizinhas, porque acaba sendo um pouco mais fácil por ter essa divisa. Então, a gente está conversando também de ter esse olhar. Hoje, a gente tem uma temática que é um circular de saúde, então ele passa pela questão dos equipamentos de saúde. A gente também fez uma proposta para ter uma que fosse temática no sentido da pessoa com deficiência, né? Então, hoje em São Paulo, por exemplo, a gente tem uma linha específica, né? Um transporte específico para mães atípicas, para pessoas atípicas, né? Pessoas com deficiência, para poder circular nos serviços. Então, eu acredito que o serviço público precisa avançar nesse sentido, né? Entender a demanda, entender a necessidade do cidadão e ofertar a melhora do serviço. Legal. Você falou também que o vereador escuta, para todos os bairros, todas as regiões. As pessoas que querem te encontrar, querem falar com você, é possível, vereadora? Qual que é o seu gabinete para quem quiser? Como que faz para chegar em você? Com certeza. Nós estamos ali, né, na Câmara Municipal, gabinete 23. Meu gabinete fica no andar de cima, no primeiro andar. E a gente recebe muitas demandas pelo WhatsApp. O WhatsApp é o nosso aliado aí com a população, porque muita gente não tem acesso, né? Até o Léo tá mostrando aqui, o nosso WhatsApp é 11 97887 3413. Por ali a gente conversa com muitas pessoas, a gente recebe demandas de bairro,
pedido de manutenção, pedido de intervenção, ali pedido de agenda para a gente recebe, vem visitar minha escola tá com problema assado, meu filho está passando por tais questões dentro da escola, ou o posto de saúde está com essas dificuldades. Então, o WhatsApp é um grande aliado da gente também para poder atender a população. Legal. E o PL realizou também um encontro nacional de mandatárias e em suas redes sociais, que a gente acompanhou, você descreveu esses dias como intensos e transformadores. Quais foram os principais aprendizados e trocas com outras lideranças femininas e de que forma você pretende trazer essas inspirações para a atuação como vereadora em Mogi das Cruzes? Olha, foi um encontro muito especial, porque tivemos ali contato com 1.500 parlamentares, né? Não só vereadoras, mas deputadas também, senadoras. E é muito inspirador ver, né, a força da mulher brasileira na política. Então, foi um evento que me mostrou que eu não estou sozinha, né? Muitas mulheres enfrentam desafios que eu também enfrento dentro da Câmara Municipal, mas a gente tem uma força, a gente tem uma representatividade muito importante que a gente consegue também entregar resultados para a população. Então, foi muito bacana poder conhecer vereadoras, conhecer histórias muito diferentes também da minha, de como começou. E aí a gente fez, né, essa ponte para conhecer mandatos, para poder se inspirar. Inclusive, eu fiquei muito próxima aí de algumas vereadoras da causa animal, por exemplo. Né? Não é uma causa que eu digo assim, a Malu é vereadora da causa animal. Não sou. Mas a gente, como eu disse, está ali para poder servir as demandas da cidade. Então a gente já fez, inclusive, né, inspirado em uma amiga minha que é vereadora em Monte Alto, uma ação nesse sábado de arrecadação de rações, de divulgação, né, dos nossos cachorros que estão hoje no NUBEA, no Núcleo de Bem-Estar Animal, para serem adotados. Então, a gente vai ampliando e vendo as formas de trabalho, né? E é muito inspirador ver mulher na política. Legal. Ainda falando sobre projetos, tem o JUMP, que é Sigla para a Juventude Mudando a Política, né? E tem mobilizado aí jovens mogianos com ações importantes, por exemplo, como incentivar o título de eleitor já nas escolas, né? Neste novo mandato, qual será o papel do JUMP, né? E você pretende expandir ou consolidar suas ações? Sim, o JUMP nasceu de um propósito, né, de inspirar, né, essa geração a participar mais da política. Eu vejo que o jovem pode contribuir muito com ideias. A gente tem um estilo diferente de fazer, de liderar, né? A gente tem uma agilidade, criatividade, inovação. Isso está na raiz do jovem. Mas muitas vezes falta a orientação, né, de como que coloca esse talento em prol da população, como liderar, como expor as suas ideias. E hoje a gente está vivendo, eu acredito que a gente está mudando isso, mas é muito recente nessa política polarizada, essa política agressiva, com muita dificuldade de debater, de fato, ideias e propostas reais. E aí o jovem ele não se interessa por esse tipo de política. Né, ele fica até muito, às vezes, receoso de dar uma opinião, porque às vezes você vai dar uma opinião e ele está formulando ainda a ideia dele, a concepção dele, ele já vai ser atacado por alguém que pensa diferente. Então, a gente tem no JUMP a premissa de que primeiro é democracia, primeiro é contribuir com a sociedade, a gente apresenta ideologias, partidos que existem no nosso país, mas a gente orienta o jovem de como ele pode fazer a diferença estando onde ele está, ou na política, ou contribuindo como, de fato, como um cidadão. Então, a nossa meta aí a gente tem 100 pessoas já participando esse ano, a gente já formou nos últimos anos 250 jovens, né? Então, esse ano nós temos 100 formandos e a minha ideia é trazer qualidade da representatividade jovem, né? A gente quer expandir, muitas pessoas estão me pedindo, Malu, como que eu faço para fazer o JUMP na minha cidade? Então, a gente também está pensando num programa que seja para atingir outros municípios e fomentar, né, essa participação do jovem. Que legal. Falando um pouquinho também sobre municípios vizinhos, você participou como palestrante, é claro, no projeto Ser de Suzano, que tem como um dos objetivos, né, capacitar e inspirar várias pessoas. Como que foi essa experiência para você? O que marcou esse encontro com tantas pessoas, enfim, que fazem diferença na comunidade? Bom, eu fiquei muito honrada de ser convidada, né, para esse projeto, compartilhar da minha história, compartilhar da mensagem que move o nosso mandato, o nosso propósito, né? Eu vejo que foi uma iniciativa muito bacana de Suzano. Suzano tem muitos projetos para os jovens, né? E o prefeito, é um prefeito jovem aqui, o Pedro, né, tá fazendo um ótimo trabalho. Então eu vi ali um olhar especial que muitos municípios, infelizmente, não têm.
né, de olhar a política pública para o jovem. Né? Muita gente, a gente escuta, o jovem não quer saber de nada, o jovem é desinteressado, essa geração... Enfim, muitas críticas à juventude, mas o que a gente precisa enquanto poder público é fornecer oportunidades, é apoiar, é orientar essa geração que tem muito para poder contribuir, né, na nossa cidade. Então, eu fiquei muito feliz de ver ali muitos projetos sociais e muitos jovens querendo também participar da política. Legal. E em 2024, você recebeu o Prêmio Guará Destaques do Ano pelo Grupo Hoje de Comunicação, pelo recorde histórico de votações, né, 5.089 votos, e pela sua atuação parlamentar em 2020. Como que foi receber essa homenagem, né, e o que o prêmio representa na sua trajetória política? Eu fiquei muito feliz, quero agradecer o carinho de vocês com o nosso mandato, com o nosso trabalho. É um reconhecimento, né, de muito esforço, não só meu, mas da minha equipe, de todo mundo que batalhou, né? A gente vem de uma trajetória que a gente tem que quebrar barreiras, porque muita gente fala pra gente, pra mim, enfim, pra nossa equipe que muito jovem, ou fica aquela dúvida, né? Será que realmente é tudo isso? Será que vai se consolidar? E aí a gente foi mostrando com muita humildade, né, que a gente sim tem muito para poder contribuir, que esse é o nosso espaço. Por mais que, né, a gente tenha muita gente falando que não é o espaço da mulher, que não é o espaço do jovem. Então a gente, com muita persistência, foi conseguindo impactar pessoas, que é o principal foco do nosso trabalho, né? Impactar, transformar vidas. Então, esse reconhecimento para mim é muito especial. Agradeço por esse apoio, né? Porque mostra que sim, a política é lugar de jovem, a política é lugar da mulher. Legal. E, bom, há quem diga que sua votação tão expressiva já coloca você aí como um dos nomes mais fortes para disputar cargos maiores no futuro. Você pensa em voos mais altos como deputada estadual, deputada federal nas próximas eleições ou ainda pretende continuar como vereadora? Claro, penso sim. A gente tem que ter objetivo e sonho na vida, né? Eu tenho contribuído, né, na Câmara Municipal, mas eu sei que eu posso fazer muito mais, não só pela minha cidade, mas pela nossa região. Então, meu sonho, né, é ser deputada estadual. Eu sonho muito com isso. A gente está estudando com o partido, né, com as lideranças da cidade, se esse é o melhor momento, se a próxima eleição já vai ser o melhor momento. Mas eu tenho o sonho de poder transbordar, né, toda essa vocação, toda essa capacitação que eu tenho, que a gente já tem feito em Mogi para outras cidades, né? Como eu disse, eu tenho um propósito muito grande com a educação. A educação transformou a minha vida, né? E eu sei que ela pode transformar a vida de muitos jovens. E a gente já tem um trabalho muito forte com as escolas estaduais. Mesmo sendo vereadora, né, o vereador tem ali a função mais da escola municipal, do município, mas eu tenho comigo, assim, isso independente de mandato, independente de política, eu sempre tive um trabalho muito especial com escolas estaduais. Então, por que não, né, fazer isso através de mandato de deputado estadual, diretamente para cobrar melhoria e fornecer soluções para as escolas estaduais? Legal. E quais são as principais metas e projetos para esse mandato agora? O que a gente pode esperar de Malu até 2028? Bom, a gente, como eu disse, a gente esse mandato, ele acaba sendo de mais experiência, né? Então, quando a Malu chegou em 2020 na Câmara cheia de ideias, cheia de vontade, às vezes faltava a experiência de implementar essas ideias. Hoje a gente já sabe os caminhos, já sabe os trâmites, já sabe articular. Então, também tem esse respeito, né? Não só dentro da Câmara, mas fora, ali com a Prefeitura, por exemplo. Então, a nossa ideia é emplacar os melhores projetos de lei. A gente já apresentou alguns aí, principalmente na área da saúde e da educação. Por exemplo, o contraceptivo reversível para mulheres em situação de vulnerabilidade. A gente tem uma questão, né, de organização familiar que muitas vezes falta essa perspectiva, principalmente nas comunidades vulneráveis. Então, a gente quer colocar essa política pública em funcionamento na nossa cidade para que a mulher possa decidir, né, sobre a sua própria vida, sobre a sua família. Então, fazer essa gestação planejada. Então, ter esse cuidado com as mães da nossa cidade. A gente está acompanhando de perto a questão da maternidade, que é um sonho não só de Mogi, mas da região. Ter uma maternidade de qualidade. Eu já cobro muito da Santa Casa a melhora do atendimento. Então, a gente quer fornecer mais políticas para apoiar as mulheres e as mães de Mogi das Cruzes.
Temos também apresentado o teste de glicemia obrigatório para crianças. A gente tem uma realidade hoje que muito nos fala sobre diabetes, né, com crianças. E isso é muito grave. Então, quanto mais cedo a gente fazer esse diagnóstico, melhor. Então, é uma iniciativa que a gente já apresentou, além também de incentivo às pessoas a denunciarem a violência doméstica nos condomínios. A gente está falando também de outros programas para promover o protagonismo jovem, como o Parlamento Estudantil, Grêmio Estudantil nas escolas municipais. Estamos estudando também uma Olimpíadas de História e Cultura para valorizar a história da nossa cidade e também destacar os talentos. Enfim, são N projetos aí que a gente tem para provar na nossa cidade, mas o que as pessoas podem esperar da gente é esse compromisso de lutar por um serviço público de qualidade, de lutar por resultados concretos, né, e não só discursos, e aí esse atendimento próximo da população. Eu falo que a gente atende todo mundo com muito carinho, com muita atenção. Pode ser que em algum momento a gente não consiga resolver alguma demanda específica, mas não vai faltar da nossa parte transparência e esforço. Parabéns, vereadora Malu, parabéns pelas suas ações, parabéns pelo prêmio. A gente já está chegando no final da nossa entrevista e eu gostaria também que você deixasse uma mensagem final aos nossos telespectadores e, em especial, aos moradores de Mogi. Obrigada pelo convite, fico contente de estar aqui com vocês. Bom, a minha mensagem é que as pessoas participem da política, as pessoas acompanhem, então é muito importante o papel da imprensa para mostrar de fato o que a gente tem feito, qual que é a atuação dos vereadores. É muito fácil falar mal de político, é muito fácil dizer que político não faz nada, que político é tudo igual. O difícil é cobrar, participar e acompanhar esse trabalho. Então, a gente está falando de um início de mandato, as pessoas muitas vezes começam a participar da política, pensar na política na época de eleição. E eu falo que a gente tem que ser o contrário, a gente tem que cobrar bons resultados dos nossos políticos, porque isso vai retornar também para a nossa cidade. Então, quero me colocar à disposição aí da população que está acompanhando o nosso mandato, nossa equipe, para lutar por melhorias na nossa cidade. Muito obrigada, viu? Obrigada pela sua presença. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Eu te vejo no próximo episódio do Hoje no Ar. Até lá. Tchau, tchau.